Olá, meus irmãos, paz do Senhor a todos. Está fazendo praticamente esse trimestre todo aí à distância, mas espero que os irmãos estejam ouvindo as aulas e sendo abençoados. Antes de a gente começar, eu queria fazer uma breve oração. Senhor Deus, te agradecemos, Senhor, por esse momento, por cada um que ouve essa aula, só possa nos conduzir, nos dar paz, Senhor, nos guiar, Senhor, nos dar sabedoria, Senhor, nesses tempos, Senhor, tão diferentes, e que o Senhor possa falar conosco nessa aula de hoje, Pai. Isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a nossa aula hoje, se você está acompanhando aí com o material, ela tem como tema um Deus soberano e pessoal. E aí ela tem um texto básico que eu queria ler com você, que é Efésios 1, de 4 a 14. Diz assim: Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isso é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor de sua glória. Amém. Efésios 1, de 4 a 14. E o primeiro assunto que a lição toca é uma pergunta. A oração realmente muda as circunstâncias? A gente tem a tendência de ter dois extremos. Por um lado, algumas pessoas pensam, não, as circunstâncias do mundo, as probabilidades do mundo, as hipóteses do mundo estão totalmente abertas. Né? Como se Deus não tivesse controle sobre nada, como se tudo estivesse em aberto e não houvesse nenhum ser no mundo, nem mesmo Deus, que soubesse o destino, né, do mundo como um todo, ou mesmo destinos individuais, da minha vida, da sua vida. Então seria algo completamente aberto e sem comando. E por outro lado, você tem pessoas que têm uma visão muito fatalista de que, ao contrário desse primeiro grupo que eu falei, pensam que tudo já está pré-determinado e que nada existe que a gente possa fazer que mude as situações. Então a gente vê esses dois extremos. E o que a Bíblia nos diz? E aí que está o problema. O problema não, né, já? A solução é que a Bíblia afirma as duas coisas. A Bíblia afirma que Deus de fato é soberano, que Deus ele está no controle do rumo da história, ele tem a história em suas mãos, ele é o Senhor da história, ele é o Senhor do universo, mas ao mesmo tempo a Bíblia afirma que as nossas orações elas têm esse poder intercessório de mudar as circunstâncias. Ora, como que se realiza? Aí esse é um grande mistério que a gente vai tratar aqui na lição. É que o fato é que o texto básico que a gente leu deixa claro esse controle absoluto de Deus. Isso não tem dúvida. Inclusive, em nossas vidas, né, os eleitos de Deus, ele tem completo controle sobre as nossas vidas. Então, se ele sabe tudo de nós, ele tem o perfeito controle, ele sabe tudo o que vai acontecer, de que adianta orar? Essa é a pergunta que muita gente faz, a pergunta de $1 milhão. Se Deus já sabe o que vai acontecer, ou se ele sabe já até o meu pedido, por que eu devo orar? E a gente vai ver que esse é o meio que Deus determinou para que nos relacionemos com Ele. Né? Eu já falei aqui em outras aulas que o relacionamento com Deus é um diálogo, que nós falamos a Deus por meio da oração e nós ouvimos dele por meio da palavra de Deus. Então, se nós não orarmos, esse relacionamento vai ficar em uma via só. Nós só vamos ouvir de Deus e Ele não vai ouvir nada nosso. E por que é importante que Ele ouça da nossa boca as nossas petições, as nossas ações de graça? Porque isso é uma forma
de crescimento e de maturidade. Quando a gente verbaliza alguma coisa, a gente internaliza melhor. Né? Os professores aí, o pessoal da didática, vai dizer que muitas vezes, muitas pessoas gostam de estudar em voz alta, né? Não, eu vou ler aqui esse livro em voz alta, que eu assimilo melhor. E é exatamente esse caráter didático que Deus nos dá na prática da oração. A oração, ela serve, dentre outras coisas, para nos ensinar. Então, nós cremos que, de fato, como a Bíblia afirma, a oração pode mudar as circunstâncias. Né? Deus está no controle de todas as circunstâncias. Eu vou fazer um pedido X para Deus. Né? A resposta de Deus pode ser sim, pode ser não, ou pode ser daqui a pouco. E Deus está no controle de todas essas hipóteses. Né? Se for sim, a resposta é para aquilo, se for não, ou se for esperar um pouco. Então a gente precisa crer que, de fato, a oração muda as circunstâncias, como diz o texto da lição, mas para conformar essas circunstâncias à perfeita vontade de Deus. Né? Então nada está fora do controle de Deus. Inclusive, né, essa possibilidade das circunstâncias variarem. Então isso é importante que a gente mencione. E aí a gente precisa encarar essa questão da soberania de Deus e da responsabilidade da vontade humana. E aí eu já queria deixar claro que para uma pequena aula de escola dominical, inclusive no formato, né, à distância, que é mais sucinta ainda, a gente não tem a pretensão de esgotar esse assunto. Porque o assunto está sendo discutido há 2000 anos na história da igreja sem uma resposta satisfatória. Quer dizer, é satisfatória, mas talvez não é aquela que a gente gostaria, né? E aí a gente precisa ter um exercício de humildade intelectual e reconhecer que existem coisas que Deus não revelou para nós. A gente tem que ter paz no coração quanto a isso. Deus revelou conteúdo suficiente para nós crermos nele, mas não conteúdo exaustivo. Nós não vamos saber tudo sobre os propósitos de Deus, até porque a mente de Deus está muito acima do nosso pequeno e frágil cérebro limitado. Então existem coisas que a gente simplesmente não vai compreender. Né? E essa é uma delas. Então, desde já a gente vai tocar nesse assunto, mas não vai ser uma análise profunda e nem muito menos vamos chegar a conclusões aqui, porque na história da igreja não se chegou a uma resposta, vamos dizer assim, racionalmente aceitável. Né? Mas a gente chega num momento que a gente fala, olha, preciso crer, porque a Bíblia é a verdade e a Bíblia afirma as duas coisas. Agora, como essas duas coisas se cooperam entre si, a Bíblia não nos informa. Mas nós temos que crer que a Bíblia afirma as duas coisas. Como está escrito aqui na lição, né? A Bíblia afirma que Deus é absolutamente soberano, mas nas Escrituras a sua soberania nunca funciona para reduzir a responsabilidade humana. E a Bíblia afirma também que os seres humanos são criaturas responsáveis. Isso é importantíssimo a gente lembrar. Né? Que a Bíblia ela afirma a responsabilidade do homem e que há um significado moral nas escolhas que os homens fazem. Mas na mesma Escritura, essa responsabilidade humana não funciona para diminuir a soberania de Deus ou para tornar Deus uma pessoa limitada na nossa caixinha. Né? A gente não pode reduzir Deus a isso. Né? E aí a lição vai dar alguns exemplos, né, de como essas duas afirmações vão coexistir. E aí primeiro ela fala de Gênesis 50, quando José responde ali aos seus irmãos, olha, vocês fizeram mal contra mim, mas Deus transformou o mal em bem. Isso é essencial que a gente entenda. Existiu a responsabilidade humana dos irmãos de José, que venderam ele para o Egito, isso foi responsabilidade dos irmãos de José, mas Deus transformou aquela ação humana em bem. Então tá aí, a coexistência, né, de Deus governando o destino da humanidade, das pessoas, com a responsabilidade humana. Em 2 Samuel 24, que diz que Deus incitou Davi a numerar o povo, e depois Davi, por conta da sua escolha, teve um ato de uma punição para o povo ali naquele momento. Então, novamente, Deus soberanamente agindo e o homem tendo a sua responsabilidade e as suas escolhas. Né? Ele comenta aqui também, Filipenses 2, 12 e 13, que o apóstolo Paulo vai dizer que a gente deve desenvolver a nossa salvação
ou seja, um ato, né, intrinsecamente humano nosso, mas a gente tem que fazer isso sabendo que Deus que opera em nós o querer e o realizar. Que interessante, né? Olha, Deus opera em nós o querer e o realizar. Tudo, o processo todo está nas mãos de Deus. Mas mesmo assim, desenvolva a sua salvação. Existe uma parte que você deve fazer, né? Deixa eu ver aqui uma outra. Atos 18, 9 e 10. O Senhor Jesus diz a Paulo que ele não deveria desanimar e deveria continuar para anunciar o evangelho em Corinto, pois ele tinha muito povo escolhido naquela cidade. Então Deus fala assim, olha, eu ainda tenho muita gente para salvar em Corinto. Então Deus poderia ter estalado o dedo e aquelas pessoas terem sido convertidas automaticamente. Mas o que ele faz? Paulo, eu ainda vou salvar muita gente em Corinto, mas você tem que ir lá pregar. É a cooperação da ação humana com a soberania divina. E aí, gente, o que isso tem a ver com a oração, com a busca por renovação espiritual, né? A gente deve entender que a gente entender essa relação da soberania de Deus e a responsabilidade do homem é imprescindível para a saúde e para a sobrevivência da nossa vida de oração, né? A gente deve entender, em primeiro lugar, que a soberania de Deus ela afasta qualquer tipo de fatalismo, né? A gente analisa a vida de homens e de mulheres de Deus, né? E vê que essas pessoas eram ativas, né? Eram atuantes. A gente vê uma vida de oração presente na vida de Daniel. O próprio Senhor Jesus nos dá esse exemplo. Ele ia frequentemente ao monte para orar, né? Então, diz a lição, né? Com a atuação do Espírito Santo em nossa vida, provavelmente nós vamos orar pelos pontos que a vontade soberana de Deus deseja ser trabalhada. Então a nossa oração vai ser, Senhor, faz a tua vontade, ou então revela a tua vontade a mim, porque eu quero orar de acordo com a tua vontade, eu quero cooperar com o teu desejo e com o seu desígnio eterno. E a lição vai dizer também que em relação à oração, nós vemos que a oração intercessória caminha em conjunto com a vontade soberana de Deus. Eu lembro do rei Ezequias, né, que Deus manda a mensagem e fala, olha, ô Ezequias, tua vida chegou ao fim, você vai ser levado, vai ser morto. E aí Ezequias intercede, né, diz que ele vira o rosto para a parede e clama a Deus, intercede a Deus. E depois o profeta volta e fala, olha, Deus te deu mais 15 anos de vida. Então, tudo continua debaixo do propósito soberano de Deus, mas nós vemos que existe sim essa força, esse poder da intercessão e da oração, né? Então a vontade soberana de Deus, ela é o cumprimento da promessa de permanência da existência do povo de Deus. E as orações são um instrumento dessa permanência, né? Então a gente tem que entender que a gente deve alinhar as nossas orações com a soberania de Deus. A soberania de Deus não deve afastar a nossa vida de oração, mas deve fomentar, deve ser ali um braseiro, né? Aumentar a chama da nossa vida de oração. Então que a gente possa não parar de orar, mas deve orar ainda mais, orar por renovação espiritual, por mais fervor na nossa vida cristã e orar para que as nossas petições, as nossas súplicas, as nossas intercessões e até mesmo as nossas ações de graça estejam alinhadas com a vontade soberana de Deus. Então, dessa forma, a gente vai lembrar, como diz aqui no final da lição, o que foi dito lá no início. A oração muda as circunstâncias, sim, mas para conformar essas circunstâncias a perfeita e imutável vontade de Deus. Então, que a gente possa crer que as nossas orações, elas têm sentido, elas não são palavras vazias. De fato, Deus está ouvindo e, de fato, Deus está interessado em responder às nossas orações. Tem que a gente possa ter isso em mente, saber que Deus é soberano, que Ele tem um controle do destino da história nas suas mãos, mas que, ao mesmo tempo, Ele ouve as nossas orações. Ou que você possa orar aí, ao encerrar essa aula, você possa, né, dobrar seus joelhos, né, orar por alguém que esteja precisando, né, por alguém da sua família, ou por você mesmo, alguma petição importante que você queira fazer a Deus. Mas primeiro comece agradecendo. Agradeça a Ele por tudo, né? Peça perdão pelos seus pecados. Peça, como a gente viu na lição, né, que os seus pedidos, aquilo que você vai pedir, esteja em conformidade com a vontade dEle. Então, ore diante de Deus e creia que Ele pode responder a sua oração. Bem, meus irmãos, espero que essa aula tenha sido abençoada para você. Se você foi edificado, compartilhe, né, esse áudio com alguém, mande para um outro irmão, para alguém da sua família, para que essa pessoa seja edificada também. Bom, Deus abençoe a sua vida, um grande abraço, até a próxima.